Já há alguns dias eu tenho insinuado aqui para vocês que vou fazer um comentário a respeito do que eu acho que vai acontecer no Brasil. Eu acho que hoje chegou o dia. Mas antes eu quero fazer duas colocações para vocês a respeito do que aconteceu ontem à noite na Câmara dos Deputados, quando a PEC do voto impresso auditável não conseguiu os 2/3 de votos que eram necessários. Ganhou 228 votos a 218. Se fosse uma votação por maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, teria sido aprovada essa PEC. Mas uma proposta de emenda constitucional ela precisa de 2/3 dos votos. Portanto, eram necessários 308 votos dos 513. Compareceram, na verdade, hoje 448 parlamentares. Mas, a propósito disso que aconteceu, eu quero fazer duas colocações aqui para vocês. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante, é o seguinte: a verdade não tem como perder. Nós estamos com a verdade. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, quem defendeu o voto impresso auditável, está com a verdade. Nós sabemos disso. Os que votaram contra, votaram porque fazem parte da oposição, são comunistas, lulopetistas, psólicos, que são contra tudo e contra todos. Uma boa parte deles, se não a maior parte, são de renegados sociais. Não adianta nada. Então, quem mais ali? Tucanos que fazem oposição, corruptos, de um modo geral. Toda essa gente aí que eu abrigo num coletivo que eu chamo de o eixo do mal. Né? Mas a verdade vos libertará. Para mim, o exemplo mais clássico aqui no Rio Grande do Sul de que a verdade pode realmente vencer sempre, eu narro nesse livro aqui, A Cabo de Guerra. Uma campanha insidiosa movida pelo governo Lula através do então ministro da Justiça Tarso Genro contra o governo Ieda Cruzes. Quando estávamos nessa batalha contra a Polícia Federal, que estava a mando do Tarso Genro, de procurador do Ministério Público Federal, que estavam fazendo o mesmo jogo na ocasião, a RBS, que era a Globo daqui, que fazia a mesma coisa, nós estávamos numa disputa feroz aí, contra personagens que eu, na época, chamava também de o eixo do mal. Durante boa parte da batalha, quando nós já estávamos vencendo, eu estava numa campanha feroz no meu blog. E o ex-reitor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, Francisco Ferraz, ele me ligou um dia e disse: olha, poxa, você está levando vantagem nessa disputa aí contra o eixo do mal, hein? Você está usando uma arma muito poderosa. Eu ingenuamente perguntei para ele: claro, a internet, né? Que eu uso só a internet, o conteúdo de internet. Ele disse: não é isso não. É a verdade. Agora é a mesma coisa. Nós estamos nessa batalha, então, nós estamos do lado da verdade. Eu me coloco sempre ao lado da verdade. Tenho sofrido muito em função disso tudo aí. Não vou falar com vocês hoje sobre esses problemas aí, mas, enfim, coloca-se ao lado da verdade. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar antes de fazer uma análise a respeito do que aconteceu nesta terça-feira à noite na Câmara dos Deputados e do que pode acontecer daqui para frente. Mas a segunda colocação que eu queria fazer para vocês é um vídeo que eu disponibilizei no meu blog polibebraga.com.br. Aparecem ali de máscaras, segunda-feira, portanto anteontem, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, um dia antes da votação da PEC. Parece ali caminhando no Salão Verde o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que vem a ser hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Está ali ele. Tem um vídeo ali, curto e grosso. Ele está acompanhado ali, pelo que eu pude identificar, pelo deputado Orlando Silva, que é do Partido Comunista do Brasil, e pelo Luciano Bivar, que é presidente do PSL.
Os três são contra o Bolsonaro. Assim. Não pode nem ouvir falar em Bolsonaro. E eles estão sorridentes ali. E, num determinado momento, um trecho da fala do Barroso com os dois deputados vazou ali, fala quem estava gravando. E ele diz o seguinte ali: eleição se toma. E dá uma gargalhada e ainda olha para o câmera e diz: você está gravando isso aí? Estava gravando. Eu estou publicando esse vídeo, aliás, isso rolou ontem de noite em todas as redes sociais, esse vídeo aí. Porque o tom empregado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dentro do Congresso, um dia antes da votação da PEC do voto impresso, o tom que ele emprega ali naquela fala, vão lá dar uma olhadinha no vídeo, é de deboche e de arrogância típica do Barroso. Deboche e arrogância. Agora, se alguém ainda tem dúvida a respeito do modo com que esses ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estão encarando as coisas, esse vídeo ali vai entrar para a história. Está viralizando nas redes sociais. Claro que depois jornalistas amigos vieram com explicação. Não, ele estava falando a respeito das eleições lá de Roraima, que já ocorreram em outros tempos, que o pessoal tomava a eleição. Seja como for, a frase é emblemática. E, sobretudo, porque se deu num momento como esse agora, em que se decidiria no dia seguinte a questão do voto impresso. Eleição se toma. É isso aí. Depois de feitos esses dois registros, aí vamos à questão do voto impresso auditável. Como eu já disse aqui há pouco para vocês, foram 228 votos contra 218. Eram necessários 308 votos. Nós vencemos ali por 228 a 218. Maioria absoluta, 50% mais uma, era conosco. A maioria de 2/3 que é necessária para aprovar uma mudança constitucional, 308 votos, isso nós não conseguimos. Mas bastava mais 40 votos aí que resolvia isso. Mas não foi assim. Eu, pelo menos, fico muito contente, porque aqui no Rio Grande do Sul, se a votação fosse feita com a bancada federal do Rio Grande do Sul, nós teríamos ganho de lavada isso aí. Né? Porque foram 20 bravos deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, de vários partidos, votaram a favor da PEC do voto impresso. Foram coerentes com a verdade dos fatos. 20. Apenas 7 não foram. Quem são esses 7? Vocês querem que eu desenhe? Eu acho que não preciso desenhar, né? Porque é PT, PSOL, tem um do PDT, o deputado Afonso Mota, que já foi meu amigo, foi meu colega de faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já estivemos do mesmo lado, inclusive, é do PDT. Mas é um homem que foi eleito aí para atender os interesses da RBS, que é contra o Bolsonaro. Ele estava até anteontem em cima do muro. Mudou, ficou contra. O PDT, historicamente, o partido a que ele pertence, é pelo voto impresso auditável, tanto que o líder deles aqui no Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, votou a favor. Porque o próprio Brizola foi roubado, tentaram roubá-lo numa eleição, na primeira, para governador do Rio de Janeiro, e a tentativa de Tunga, que foi patrocinada pela Rede Globo, foi denunciada pelo então secretário da Fazenda do Brizola, o César Maia, que vem a ser pai do Rodrigo Maia, vocês vejam só. E foi ele que desmontou. O episódio foi conhecido como episódio Proconsulte, né? Eles tentaram manipular ali, tal como ocorre em relação às denúncias que são feitas quase que diariamente pelo próprio Bolsonaro. Mas enfim, se fosse aqui no Rio Grande do Sul seria 20,7. 20 contra 7. 4 abstenções. Na verdade, dos 4, eu sei que 2 estavam doentes mesmo, que estão com Covid, que é o Pedro Westphal e o Afonso Ramos, aqui do Rio Grande do Sul. É bom que se registre isso aí, né? Bom, a respeito desse resultado aí, eu quero fazer 2 rápidos comentários. O primeiro deles é de que foi uma vitória de pirro do Eixo do Mal. Eu estou explicando ali no meu blog o que é uma vitória de pirro, né? Pirro venceu uma batalha, mas perdeu a guerra.
Eu conto esse episódio ali. Então foi uma vitória de perro. Eles ganharam essa batalha aí. Mas não vão ganhar a guerra. Né? E mais importante, o segundo ponto da análise que eu quero fazer, e que inclusive comprova o que eu acabei de dizer, uma vitória de pirro, que eles ganharam a batalha, mas vão ganhar a guerra, é de que até eles mesmos estão reconhecendo hoje, através dos seus agentes na mídia corporativa e seus aliados da mídia suja de internet, eles mesmos estão reconhecendo que o presidente Bolsonaro e nós todos que defendemos o voto impresso auditável, obtivemos uma vitória política. Parece pouco, mas não é pouco, é uma vitória política. Porque essa é permanente. E é sobre todos os fatos. E nós, além disso, conseguimos uma vitória em relação à narrativa do fato. Ou seja, para o conjunto da opinião pública brasileira, em sua imensa maioria, para quem raciocina um pouquinho a narrativa a respeito do voto impresso auditável e da necessidade de implementá-lo para que haja transparência na votação e na apuração dos votos, essa narrativa ela é amplamente favorável a nós, porque é verdadeira. O próprio relatório da Polícia Federal, que foi divulgado pelo presidente Bolsonaro em live transmitida para todo o Brasil, reconhece que esse sistema eleitoral brasileiro ele não permite auditoria nenhuma. Ele não é invulnerável a fraudes. Até pelo contrário, como ficou comprovado, inclusive em 2018, pela invasão que fez ali um hacker, que ficou meses navegando lá dentro do sistema, fazendo e acontecendo. Então, primeiro, como desdobramento disso que aconteceu ontem, nós obtivemos sim uma vitória política. E mais do que isso, uma vitória em relação à narrativa. Isso nos permite fortalecer os músculos de todos aqueles que, desde 2015, vêm defendendo a verdade no Brasil, para que, finalmente, esse país se modernize através da recuperação dos princípios da legalidade e da moralidade, de uma gestão pública eficaz e eficiente, moderna, e, além disso, de uma retomada do crescimento econômico sustentado para que possamos gerar de modo permanente emprego e renda. Eles vêm criando tudo que é tipo de obstáculo, mas eles vêm acumulando derrota em cima de derrota. O presidente da Câmara dos Deputados, que antecipou a votação em plenário dessa PEC, tentando pegar todo mundo de surpresa, e acabou pegando uma boa parte mesmo de surpresa, e tentando evitar manifestações majestosas, públicas novamente, veio com a história ontem mesmo de que, olha, o presidente Bolsonaro se comprometeu comigo a não voltar a esse assunto, mas mesmo dizendo o seguinte, ele prometeu ficar quieto a partir de agora. Não, o Bolsonaro nunca prometeu ficar quieto a partir de agora. Nem nós. Que esse caso do voto impresso auditável é um caso que já passou, isso é outra coisa. Agora, empreender uma confrontação que vem acontecendo e que é necessária e que tem que ter um desfecho, isso, como mostrou o próprio Bolsonaro hoje de manhã, ficou claro, né? Bolsonaro reuniu lá o pessoal dele, naquele cercadinho, já deu um recado ali, olha aqui, ó, esse pessoal que votou contra ali, então, sofreu chantagem. Né? Ele estava se referindo à pressão política exercida pessoalmente por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em relação aos parlamentares, ali, a representantes de 11 partidos. Estava falando sobre isso aí. Isso aí já mostra que não tem essa história. O general Mourão também está equivocado, quando vem com a história de que, não, olha, isso aí já passou. Na verdade, eles estão querendo botar panos quentes, mas panos quentes em cima apenas de quem? Do Bolsonaro e de todos os eleitores do Bolsonaro,
Querem botar panos que não, agora não se discute mais nada, agora não tem mais essa de discutir. Mais nada, né? Não tem mais pano, não tem panos quentes. É isso aí, não vai ter panos quentes. Então eu repito para vocês, finalizando o seguinte, sobre o que vai acontecer. Isso tudo que vem se acumulando aí ao longo desses 2 anos e meio, e essa vitória política de narrativa ocorrida ontem lá dentro da Câmara dos Deputados, ela, em vez de nos enfraquecer, deve nos tornar mais fortes. Os nossos músculos ficaram mais fortes. E isso vai permitir que, no dia 7 de setembro, gigantescas manifestações que já estão sendo organizadas possam ocorrer nas principais capitais do Brasil, mas sobretudo em Brasília. É o momento da decisão. É nisso que eu queria chegar aqui para falar para vocês. É no dia 7 de setembro. Foi o dia da independência do Brasil. A independência 1. Agora vamos ter a independência ponto 2. A primeira independência 1.0. Agora é a independência 2.0. Dia 7 de setembro. Sobretudo em Brasília. Está tudo maduro para repetir o que aconteceu no Cairo, quando começou a Primavera Árabe, na Praça Tahrir. Foi assim. Milhares de manifestantes se reuniram numa praça principal do Cairo, na capital do Egito, clamando pela derrubada do governo, do Hosni Mubarak, que estava lá há 30 anos como ditador. Começou com 250 mil, mobilizados pelas redes sociais que estavam começando ali a mostrar sua força. Começou com 250 mil, e quando se viu ali, o que ocorreu? Ocorreu que uma marcha de 1 milhão, que eles chamaram, é a marcha de 1 milhão. Houve uma marcha de 1 milhão para ocupar a Praça Tahrir, no Cairo, e derrubar o governo do Hosni Mubarak. Não sair dali enquanto não derrubasse. O resultado é que, em vez de 1 milhão de pessoas, se reuniram 2 milhões de pessoas, segundo a TV Al Jazeera. Está tudo isso aí no Google que eu estou contando aqui para vocês. Vão lá, dá uma olhadinha lá na Wikipédia. E, com isso, o exército não teve alternativa a não ser derrubar o presidente, que era do seu meio, um militar também. E ele foi derrubado, foi preso, e por pouco não foi enforcado, inclusive. Isso, senhores, o que vai acontecer no dia 7 de setembro aqui no Brasil, em Brasília, é algo como uma primavera brasileira. A disposição de muitos líderes que estão fazendo essas convocações é de que o Brasil seja paralisado no dia 7 de setembro, pelo menos durante 72 horas, 3 dias, durante os quais o Congresso terá que se reunir e mandar para casa os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A palavra de ordem é go home, Barroso e seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. O Congresso terá que tomar uma atitude e fazer aquilo que o próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados, quando cassou o mandato do Collor de Mello, disse do alto da sua tribuna. O que o povo quer, esta Câmara dos Deputados também quer. É isso aí, senhores. É grave, mas é isso aí.